Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Casa Branca volta a atacar sistema Pix e presidente Lula ironiza relatório divulgado por autoridades norte-americanas. Donald Trump indica fim de guerra, mas garante novos ataques contra o Irã nas próximas semanas. Siderúrgicas do Irã suspendem funcionamento e China e Rússia culpam Estados Unidos pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Governo de São Paulo autoriza empréstimo bilionário para terminar obras de infraestrutura. Foguete em direção à Lua apresenta problema e NASA reafirma a segurança e continuidade da missão. E ainda, Corinthians perde mais uma e soma 8 jogos sem vencer. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Um relatório divulgado pela Casa Branca apontou o sistema Pix como prejudicial a gigantes de cartão de crédito. O texto afirma que clientes norte-americanos preferem o sistema, que prejudica os fornecedores americanos de serviços de pagamentos eletrônicos. O escritório de representação comercial da Casa Branca apontou o sistema Pix, projetos de leis que buscam regulamentar as redes sociais e a taxa das blusinhas como barreiras impostas pelo Brasil contra os interesses norte-americanos. Segundo o documento, o Pix pode criar uma desvantagem para empresas norte-americanas que atuam no setor de pagamentos eletrônicos, como Visa e Mastercard. Mas essa não é a primeira vez que o Pix entra no radar de Donald Trump. No ano passado, após taxar em 50% produtos brasileiros, a Casa Branca anunciou a abertura de uma investigação contra o Brasil com base na seção 301 da Lei de Comércio norte-americana. De acordo com o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o Pix parece se engajar em uma série de práticas desleais, que não se limitam a favorecer os serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. O texto também traz críticas a taxas das blusinhas. O governo norte-americano avalia que essas políticas podem dificultar a entrada de produtos estrangeiros no mercado brasileiro. O documento cita ainda o Mercosul. O relatório afirma que exportadores americanos enfrentam incertezas significativas no mercado brasileiro, pois o governo frequentemente modifica as taxas alfandegárias. O presidente Lula ironizou o relatório norte-americano. Na rede social X, o petista publicou uma imagem com a escrita: "O Pix é do Brasil". A página oficial do presidente também publicou uma fala dele durante um evento na Bahia. O Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o Pix. E ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país. O presidente Donald Trump afirmou que a campanha dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã está quase no final, mas alertou que os ataques vão ser intensificados nas próximas 2 ou 3 semanas. O presidente Donald Trump declarou que os objetivos de Washington na guerra contra o Irã estão quase alcançados e alertou que as operações militares serão intensificadas nas próximas 2 ou 3 semanas. Este é o primeiro pronunciamento do presidente à nação desde o início do conflito no final de fevereiro, em meio a tensões regionais e preocupação global com o impacto nos mercados de energia. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 ou 3 semanas. Vamos fazê-los retroceder à idade da pedra, que é onde eles pertencem.
Durante o discurso, o presidente não especificou como um dos pontos mais sensíveis do conflito seria abordado o programa nuclear iraniano, especialmente o urânio enriquecido, que, segundo Washington, permanece armazenado em instalações subterrâneas. Também não mencionou possíveis vias diplomáticas ou qualquer sinal de negociação por parte de Teherã. O Irã rejeitou as propostas de cessar-fogo de Washington e classificou as exigências americanas para o fim do conflito como maximalistas e irracionais. Na terminologia das relações internacionais, negociação tem sua própria definição. Refere-se a quando dois países sentam frente a frente e negociam para chegar a um acordo. Nada parecido com isso existe atualmente entre nós e os Estados Unidos. O discurso contribuiu pouco para acalmar os mercados e os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira, enquanto Trump pedia a outros países que ajudassem a reabrir o Estreito de Hormuz, efetivamente bloqueado pelo Irã. Os países do mundo que recebem petróleo pelo Estreito de Hormuz devem assumir a responsabilidade por essa passagem, valorizá-la e controlá-la. Eles podem fazer isso facilmente. O presidente tem sido particularmente crítico aos aliados da OTAN, apesar de a crise ter repercussões globais. Ao mesmo tempo, reiterou o pedido de Washington aos parceiros do Oriente Médio, em meio a ataques que afetaram diversos países da região. Vamos terminar o trabalho e vamos fazer isso muito em breve. Estamos muito perto. Quero agradecer aos nossos aliados no Oriente Médio, Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein. Eles têm sido formidáveis e não vamos permitir que sejam prejudicados ou fracassem de forma alguma. O discurso coincide com um momento politicamente delicado para Trump, marcado por uma queda de popularidade ligada à guerra. O Irã prometeu hoje que vai continuar a guerra contra os Estados Unidos e Israel até a rendição e o arrependimento permanente do inimigo e que fará ataques devastadores contra os dois rivais. Ontem, Trump afirmou que vai levar o Irã para a Idade da Pedra, após anunciar mais ataques no Oriente Médio. E as duas maiores usinas siderúrgicas do Irã anunciaram hoje a suspensão do funcionamento por conta dos ataques de Israel e dos Estados Unidos. A Companhia Siderúrgica de Khuzestan e a Companhia Siderúrgica de Mubarak foram alvos de ataques nos últimos dias. Em comunicado no site, a siderúrgica de Mubarak informou que suas linhas de produção estão completamente paralisadas devido à intensidade dos ataques e que é impossível continuar com as operações. Já a de Khuzestan se pronunciou através do vice-diretor de operações, que afirmou que a usina só deve voltar a funcionar em no mínimo 6 meses. Em resposta, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou que irá fazer ataques com mísseis e drones contra as zonas industriais de Israel e dos Estados Unidos no Oriente Médio. Durante um discurso, Donald Trump disse que o país pode atingir cada uma das usinas geradoras de eletricidade e de forma simultânea, caso não haja acordo. Trump voltou a dizer que a operação contra o Irã é uma operação necessária para a segurança dos Estados Unidos e para um mundo livre. Nesta quinta-feira, a China e a Rússia responderam ao discurso de Trump. Pequim afirmou que os ataques americanos e de Israel contra o Irã são a causa principal do bloqueio do Estreito de Hormuz. Já Moscou disse estar pronto para ajudar a resolver o conflito. O embaixador do Irã negou hoje que o país tenha retomado o enriquecimento de urânio após os bombardeios norte-americanos e israelenses em junho do ano passado. Ele afirmou ainda que essa informação não foi confirmada em nenhum momento pela inteligência dos Estados Unidos. O Irã não retomou o enriquecimento de urânio após os bombardeios de algumas de suas instalações em junho de 2025 por Israel e Estados Unidos. Foi o que afirmou o embaixador iraniano na Agência Internacional de Energia Atômica, Reza Najaf, nesta quinta-feira. Os governos israelense e americano acusam Teherã de querer desenvolver armas atômicas, um dos argumentos usados por Donald Trump para justificar o conflito em curso no Oriente Médio e a Guerra dos 12 Dias no ano passado. Não recomeçamos o enriquecimento. Isto é uma mentira, uma grande mentira.
disseram que o Irã gostaria de recomeçar o programa de armas nucleares, mas nunca houve um no país. E isso foi confirmado diversas vezes pela AIEA e até mesmo pelos próprios serviços de inteligência dos Estados Unidos. It was confirmed many times by the IAEA and even the US intelligence services themselves. Najaf ainda insistiu que atacar a infraestrutura de energia nuclear do Irã viola o direito internacional e advertiu que um vazamento radioativo contaminaria o abastecimento de água e forçaria a retirada dos civis da região. De acordo com a AIEA, a usina de Bushehr foi atacada na noite da última sexta-feira, a terceira vez em 10 dias, mas não houve registros de vazamentos de radiação nem de danos ao reator. Any attack on the nuclear power plant in Bushehr would be in clear violation of international law. Qualquer ataque à planta nuclear de Bushehr seria uma clara violação de direito internacional. Mesmo durante a guerra, é proibido atacar infraestruturas civis e um eventual ataque seria um crime muito grande contra a humanidade e um crime de guerra. Would be a very big crime, crime against the humanity, the war crime. A instalação, localizada no sudoeste do território iraniano, possui o único reator nuclear em operação no país, de acordo com a AIEA, que pediu moderação a todas as partes na guerra do Oriente Médio. O ministro da Energia da Rússia afirmou que o país vai enviar um segundo petroleiro a Cuba. Na última terça-feira, uma embarcação com 730 mil barris de petróleo atracou no leste de Havana. A ilha da América Central segue enfrentando problemas de energia após embargos dos Estados Unidos. E a Cisjordânia registrou greves em protesto contra a pena de morte para os palestinos que realizaram ataques mortais. Comércios e instituições públicas palestinas estavam fechadas na Cisjordânia ocupada em protesto contra uma lei israelense que permite executar palestinos condenados por ataques mortais. Nas principais cidades desse território palestino, como Hebron, Ramallah e Nablus, a maioria das lojas estava fechada ao meio-dia. O partido Fatah, do presidente da autoridade palestina Mahmoud Abbas, havia convocado uma greve geral. Em Ramallah, sede da autoridade palestina ao norte de Jerusalém, dezenas de pessoas se reuniram para protestar contra a lei promovida pelo ministro da Segurança Nacional de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir. Esta não é uma lei comum nem atende aos padrões legais. É uma lei discriminatória fundamentada no princípio da discriminação contra o povo palestino e seu único propósito é ter os palestinos como alvo. Além disso, mesmo no que diz respeito ao poder judiciário, não existem padrões estabelecidos para garantir sua credibilidade. A aprovação do projeto da lei de pena de morte do Knesset israelense demonstra a extensão em que o fascismo tomou conta do sistema. Ela evidencia a natureza enraizada do sistema racista de apartheid e da discriminação contra o povo palestino, constituindo uma violação de todas as leis internacionais. A única resposta a isso é unir as forças palestinas na luta contra esse sistema e unir todas as forças para impor sanções internacionais a Israel. Segundo a nova lei aprovada no parlamento na segunda-feira, os palestinos da Cisjordânia, condenados por tribunais militares por realizar ataques mortais classificados como terrorismo, estarão sujeitos à pena de morte como sentença padrão. Nos tribunais civis israelenses, a lei permite a pena de morte ou prisão perpétua para aqueles condenados por matar com a intenção de prejudicar o Estado. Como os palestinos nesse território são julgados automaticamente por tribunais militares israelenses, a nova lei estabelece, na prática, um sistema judicial distinto e mais severo. A Cisjordânia, ocupada desde 1967, é palco de atos violentos que aumentaram desde que o movimento islamista palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, desencadeando a guerra em Gaza. Uma pessoa morreu nesta quinta-feira após o desabamento de um prédio na cidade de Manado, no leste da Indonésia. A região foi atingida por um forte terremoto de magnitude 7,4. Um forte terremoto de magnitude 7,4 abalou a região leste da Indonésia e gerou pânico entre a população. Pelo menos uma pessoa morreu após o desabamento de um prédio em Manado. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos,
O tremor ocorreu às 6h48 no horário local no Mar das Molucas, a uma profundidade de 35 quilômetros. O tremor foi fortemente sentido na província de Sulawesi do Norte, onde vários prédios foram danificados. Moradores fugiram de suas casas com medo de novos desabamentos. Eu não sabia o que fazer, só tentei salvar minha família, não me importei se o prédio ia desabar. A única coisa que importava era tirar meus filhos de lá sãos e salvos. Eu empurrei os 3 e disse, corram. Então, essa estátua eu achei que ia cair, estava balançando assim. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu inicialmente um alerta para ondas potencialmente perigosas em um raio de até 1.000 quilômetros, incluindo as costas da Indonésia, Filipinas e Malásia. Mas o alerta foi suspenso cerca de 2 horas depois e uma ameaça maior foi descartada. Nas horas seguintes, dezenas de réplicas foram registradas, uma delas de magnitude 5,9, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A tensão continua em uma área acostumada à atividade sísmica, devido à localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico. No próximo bloco, o governo autoriza empréstimo de 15 bilhões de reais para terminar obras de infraestrutura. E homem é preso com centenas de milhares de arquivos de abuso infantil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou hoje uma lei que autoriza o empréstimo de 15 bilhões de reais para terminar obras de infraestrutura do Estado. A lei publicada no Diário Oficial autoriza que os empréstimos sejam contraídos junto a bancos nacionais e internacionais. Segundo o projeto aprovado na Alesp, a maioria dos recursos será destinada a obras do Rodoanel, nos trechos norte, leste e sul. O governo também vai usar parte da verba para reassentamento de moradores e desocupação de áreas. Nos trechos leste e sul, será empenhado quase R$1 bilhão para as obras de acesso entre Rodoanel Mário Covas e os municípios de Suzano e Poá, além da implementação de pedágios no sistema Free Flow. O projeto também autoriza a contratação de até R$3 bilhões e 400 milhões para a parceria público-privada do novo centro administrativo do governo estadual, que vai reunir nos Campos Elídeos o gabinete do governador e 28 secretarias. O governo de São Paulo também vai priorizar a saúde com esse empréstimo. Mais de R$800 milhões serão destinados a fortalecimento nas redes regionais de atenção à saúde, com investimentos em infraestrutura, tecnologia, gestão e construção de um hospital regional próximo a Itapetininga. Uma idosa de 79 anos morreu após ser atropelada por um caminhão da Sabesp em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Iracema de Jesus foi atingida pelo caminhão e, na sequência, por um carro de passeio. Em nota, a Sabesp lamentou o ocorrido e informou que se solidariza com a família da vítima. A empresa 99 informou que não vai mais operar o serviço de transporte de passageiros por motocicletas na capital paulista. O anúncio aconteceu após uma conversa com o prefeito Ricardo Nunes. De acordo com a prefeitura, Ricardo Nunes defendeu a restrição do serviço, apoiado em dados técnicos e preocupações com a segurança. Segundo o prefeito, a cidade é complexa e a gestão dele se importa com o motoqueiro e também com o passageiro. O CEO da 99, Simeng Wang, disse que a empresa pretende manter diálogo com o poder público e se mostrou aberta a parcerias com a prefeitura. Entre as propostas discutidas está a implantação de pontos de apoio para motociclistas na cidade. A empresa disse ainda que, agora, o foco será na expansão de delivery de comida e outros serviços. A discussão sobre o tema se arrasta desde o ano passado. Ricardo Nunes chegou a regulamentar o serviço na capital, mas as regras impostas forçaram o recuo das empresas Uber e 99. A lei municipal estabeleceu uma série de exigências e restrições. Entidades que representam as plataformas chegaram a classificar a legislação como proibitiva. Um homem de 51 anos foi preso após policiais civis apreenderem centenas de arquivos de abuso sexual infantil na residência dele, na zona leste de São Paulo. Uma análise preliminar identificou centenas de milhares de imagens e vídeos. Segundo o boletim de ocorrência, ele confessou o crime. O suspeito foi preso em flagrante e vai ser encaminhado a uma delegacia especializada.
E a seguir, o lançamento da missão Artemis 2 e o primeiro problema registrado no espaço. E veja também os gols do Brasileirão. A OpenAI anunciou que foi avaliada em quase 4 trilhões e meio de reais após uma rodada de financiamento. A empresa afirmou que o capital investido está ajudando a construir a camada de infraestrutura para a própria inteligência. A startup disse ainda que o uso do mecanismo de busca online do ChatGPT triplicou em um ano. E a SpaceX protocolou os documentos para a entrada na Bolsa de Valores, ser negociada também em Wall Street. A SpaceX, a empresa espacial fundada pelo magnata da tecnologia Elon Musk, protocolou documentos para sua entrada na bolsa junto à agência reguladora dos mercados nos Estados Unidos, a Securities Exchange Commission. O protocolo foi feito de forma confidencial. A medida coloca a SpaceX no caminho para começar a ser negociada em Wall Street, possivelmente a partir de julho, de acordo com o The Wall Street Journal. Mas o registro de ingresso não determina uma data exata para sua estreia. O pedido ainda não foi publicado na página da Securities Exchange Commission, que se recusou a comentar. Segundo a imprensa americana, a oferta pública inicial poderia ser avaliada em cerca de 75 bilhões de dólares. Esse valor corresponde a 386 bilhões de reais. Assim, a SpaceX superaria o recorde de 2019, quando o grupo petrolífero Saudi Aramco levantou 25,6 bilhões de dólares em sua oferta inicial de ações. A companhia, que domina o mercado de lançamentos espaciais com seus foguetes reutilizáveis, pertence ao bilionário Elon Musk, junto com outros fundos de investimento e empresas de tecnologia, incluindo a Alphabet, matriz do Google. E os 4 astronautas da NASA já estão a caminho da Lua. O lançamento foi visto por milhões de pessoas no mundo todo. 4 astronautas partiram nesta quarta-feira a bordo de um enorme foguete da NASA em uma viagem que os levará ao redor da Lua, o primeiro sobrevoo lunar tripulado em mais de 50 anos. O foguete partiu do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida, com 3 americanos e um canadense a bordo, às 18 horas e 35 minutos pelo horário local. Os funcionários da NASA e os espectadores comemoraram a decolagem da nave à medida que ela se elevava, afastando-se da Terra, um marco que finalmente se concretizou após anos de atrasos. Oito minutos depois do lançamento, a cápsula Orion se desprendeu como previsto da primeira parte do foguete SLS, que a impulsionou ao espaço e a colocou em órbita terrestre. Espera-se que essa odisseia espacial dure aproximadamente 10 dias. A tripulação inclui os americanos Reed Wiseman, Victor Clover, Christina Koch e o canadense Jeremy Hansen. Os astronautas permanecerão agora ao redor da Terra para realizar uma série de testes, antes de seguirem na quinta-feira rumo à Lua. Eles também colocarão à prova suas capacidades de pilotagem manual durante simulações de acoplamento. A viagem estabelece uma série de marcos históricos. Envia a primeira pessoa não branca, a primeira mulher e o primeiro não americano em uma missão lunar. Se a missão transcorrer segundo o previsto, os astronautas vão bater um recorde ao se aventurar mais longe da Terra do que qualquer ser humano antes. A missão Artemis 2 enfrentou um imprevisto técnico nas primeiras horas de voo. Um alerta no sistema sanitário da cápsula Orion mobilizou a tripulação e as equipes em terra. Segundo a NASA, a equipe do espaço foi orientada para solucionar o problema. A agência reforçou ainda que todos estão em segurança. E o primeiro-ministro da Austrália anunciou hoje que o país vai restringir a publicidade de apostas esportivas. Segundo Anthony Albanese, a comunicação só vai poder ser veiculada durante um período e 3 vezes por hora. As propagandas também serão proibidas em transmissões esportivas ao vivo durante o período mencionado. A polícia espanhola anunciou que investiga os cânticos racistas ouvidos durante um jogo amistoso entre a Espanha e o Egito em Barcelona. A polícia da Espanha divulgou que investiga os cânticos islamofóbicos e xenófobos ouvidos durante um jogo na terça-feira entre a Espanha e o Egito em Barcelona.
Os cânticos racistas que foram escutados na partida de futebol entre Egito e Espanha são totalmente inaceitáveis e não podem ser permitidos. O governo da Espanha atua e condena com máxima firmeza esse tipo de ato e reitera o compromisso firme com a convivência e também na luta contra a violência, não apenas no esporte, mas em qualquer âmbito da vida. A violência não somente no deporte, sino em qualquer âmbito da vida. O cântico Quem Não Pular é Muçulmano e as vaias ao hino egípcio durante a partida no estádio do Espanhol receberam críticas da própria seleção espanhola, como a do craque do Barça, Lamine Yamal, que é muçulmano e disputou a partida. Yamal escreveu no Instagram que usar a religião como piada em um gramado os mostra como pessoas ignorantes e racistas. Já o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, qualificou de inaceitável a conduta de uma minoria que chamou de incivilizada. O premier assegurou que não se pode permitir que, por causa dele, se manche a realidade da Espanha, um país que classificou de plural e tolerante. A Polícia Regional Catalã prometeu investigar os cânticos islamofóbicos e xenófobos. Sinto total e absoluta repulsa diante de qualquer atitude xenófoba, racista, de falta de respeito. A Federação Egípcia de Futebol expressou na rede social X sua condenação total deste incidente racista e denunciou que o comportamento de alguns espectadores presentes nas arquibancadas ultrapassou todos os limites. O presidente da Federação Espanhola, Rafael Luzán, classificou o ocorrido como um acidente isolado que não deve voltar a acontecer. Este é o episódio mais recente de uma série de incidentes semelhantes que tem manchado o futebol espanhol nos últimos anos, em particular com o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, que denunciou várias vezes ser vítima de insultos racistas. Ontem teve Brasileirão, o Corinthians perdeu para o Fluminense e já está a 8 jogos sem vencer. O Corinthians emplacou o 8º jogo sem vitória e dessa vez a derrota foi dura contra o Fluminense. John Kennedy abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo após um bate-cabeça da defesa do Corinthians. No segundo gol, o Fluminense saiu tocando a bola e Hércules aproveitou um rebote para ampliar. O terceiro gol do Fluminense foi coletivo. A bola foi passada de jogador em jogador até sobrar no pé de Rodrigo Castilho. O Corinthians descontou com André Luiz, que venceu a disputa na área e bateu firme. Com a vitória, o Fluminense assumiu a segunda posição da tabela. Botafogo e Mirassol fizeram um grande jogo no Newton Santos. Arthur Cabral abriu o placar aos 11 minutos. Shailon empatou aos 21. Alex Telles colocou o Botafogo na frente de pênalti. Júnior Santos fez o terceiro. No final da partida, o Mirassol ainda descontou com Igor Formiga. Internacional e São Paulo empataram em 1-1 no estádio Beira-Rio. Alejandro Barra antecipou ao marcador tricolor e abriu o placar. O São Paulo chegou ao empate com Jonathan Caleri no finalzinho da partida. Aconteceu a virada feminina por meio da Procuradoria da Mulher. A equipe do Gospel News esteve presente no evento. A vereadora Sandra Tadeu, representando as milhões de mulheres pelo Brasil, organizou uma solenidade chamada Virada Feminina, saindo da discussão e partindo para a ação. Bom dia a todos e a todas. Está aberta a solenidade sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. A virada feminina, ela é algo assim, que é um grupo, uma entidade que reúne mulheres do Brasil inteiro e de alguns países, já que a virada feminina já está em alguns países, para que a gente possa estar unindo as mulheres e discutindo cada problema de cada região. Porque a gente sabe os problemas de São Paulo, sabemos um grande problema que é nacional, é a questão do feminicídio, é a questão da violência contra a mulher, mas se você também for em cada lugarzinho, você vai ver que tem algo que a gente tem que dar uma mãozinha, temos que fazer algum projeto e nós precisamos dessa união com as mulheres. Como a própria vereadora ressalta, a situação para as mulheres está melhor. Mas ainda há muito o que se fazer e essa foi a intenção do evento. Unir essas diversas frentes femininas para cuidar do processo do início, desde a educação
até punições mais severas para o feminicídio. Vamos ter um pessoal falando da educação, que é algo importantíssimo. Eu já tenho um projeto aqui na casa que nós temos que ter desde o início da escola, alguma disciplina que fale na questão da violência contra a mulher, para que as crianças começam a entender que nós não podemos ser agredidas e nem nós agredimos os meninos. Tem que ter essa visão. Muitas autoridades e personalidades também estavam presentes, como a ministra de Estado das Mulheres, Márcia Helena, a deputada estadual Valéria Bolsonaro e a senhora Marta Lívia Suplicy, presidente internacional da Virada Feminina. E elas nos deram algumas palavras. A Itália agora colocou o feminicídio como crime hediondo e com prisão perpétua. Eu sou a favor, sim, de castração química, principalmente para estuprador. E principalmente para estuprador de criança, pedofilia. Não é possível, uma pessoa dessa vai ter que tipo de regeneração dentro de uma cadeia? Uma pessoa que ataca uma criança, como que essa pessoa vai se regenerar? Se regenerar do quê? Essa pessoa tem problema psicológico, neurológico, não tem o que regenerar. Então, a gente precisa sim ter um tratamento mais forte para que isso não aconteça, porque quem sofre com isso são as vítimas. Olha, a gente participa de muitos eventos, movimentos, como você falou muito bem, mas nós não podemos só fazer participação, entender os números e não fazer nada. Esse evento hoje é para efetivamente a gente sair da discussão, porque nós sabemos os números que são graves, 4 feminicídios por dia, uma média de 15 estupros de meninas vulneráveis e mulheres. Então a gente não pode dizer que a gente está comemorando o mês das mulheres. Esse é um mês para reflexão e um mês para isso que está acontecendo aqui, ação. Onde e como nós podemos fazer alguma coisa para minimizar o impacto desses números. E quais são os caminhos? Então nós trouxemos mulheres da tecnologia, representantes do parlamento, vereadoras, trouxemos Ministério Público, OAB, para a gente buscar um caminho efetivo de solução. Olha, eu sou uma grande admiradora do trabalho da Bispa Fernanda, da Bispa Sônia, porque elas são muito mais do que mulheres intercessoras. Elas são mulheres participantes. A doutora Fernanda, a Bispa Fernanda faz parte da Virada Feminina e é uma das mulheres mais atuantes. Inclusive, ela tem um lema que a gente adora. Ela fala que as mulheres não têm só que viajar para construir trajetórias, elas têm que construir os lugares delas nos postos de liderança. E é sobre isso que a gente fala aqui. Trabalhar as mulheres como liderança, internamente, espiritualmente e com o olhar técnico de todas as mulheres que nos representam. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite e nos encontre lá no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e as notícias também a qualquer momento do dia no Gospel News em 3 minutos no Spotify. Uma boa noite.